Olá, eu sou o professor Paulo Irineu e hoje nós vamos falar sobre geofilosofia. Vamos fazer uma introdução ao termo geofilosofia, que é relativamente novo dentro do contexto das ciências humanas. Acredita-se que esse termo foi introduzido por Deleuze e Guattari no livro O que é Filosofia, no texto Geofilosofia. O que pretendiam os autores a introduzirem esse termo? A intenção era de demonstrar ou defender a hipótese de que a filosofia ela também está relacionada com a terra, com o território e com o lugar. A própria atitude feita pelos filósofos, os pré-socráticos, de passarem a falar por conceitos, ela mostra uma pequena diferença, mas significativa, de como era feito anteriormente. Os mitos, por exemplo, eles usavam muito mais figuras, muito mais imagens, e por isso eles estavam voltados mais para uma visão concreta, né, da compreensão da natureza. Os filósofos, ao introduzir o conceito, eles trazem consigo uma abstração maior e também trazem consigo uma outra forma, e a gente pode dizer também aí, um novo território para o pensamento. O pensamento que antes estava centrado, ou pelo menos era expresso por figuras e imagens, passou a ser expresso por conceitos. Então, a primeira compreensão de geofilosofia é essa defesa de uma relação entre o pensamento, entre a filosofia e os elementos geográficos. Bom, com o passar do tempo, esse termo ganhou novas significações. E a gente pode dizer hoje que não existe apenas uma compreensão da geofilosofia, né? E a gente vai agora então falar um pouco do que seriam essas outras possibilidades. Em termos práticos, a gente pode resumir então hoje 3 compreensões maiores do termo geofilosofia. A primeira é esta, está presente em Deleuze e Guattari, e a gente pode fazer a seguinte comparação, guardadas as proporções. O esforço feito por Deleuze e Guattari é muito próximo ao esforço feito por Hegel, no início da modernidade, para trazer para a filosofia uma ideia de que ela também é temporal e não atemporal, como muitas vezes defenderam os filósofos antigos. Ou seja, o que Hegel fez foi trazer para a filosofia uma noção de história, ou defender a historicidade do pensamento, né? Então, guardadas as proporções, a gente pode dizer que Deleuze e Guattari fazem um esforço semelhante, trazendo para o pensamento uma certa geograficidade. Bom, essa é a primeira compreensão do termo. A segunda compreensão é de que a geofilosofia ela é uma busca de um entendimento único da Terra, pensando a Terra como um único lugar e a humanidade como uma humanidade só. Isso não significa que há um descarte ou uma indiferença em relação às particularidades próprias de cada contexto, do país, do continente, da região, do lugar, em geral. Não, o que a geofilosofia busca é responder à seguinte questão: é possível pensar na Terra como um único lugar e na humanidade como uma só humanidade? Por quê? Porque nós geralmente estamos mais presos àquilo que nos diferencia. E é preciso considerar tanto as semelhanças quanto as diferenças, mas não fazer com que as diferenças sejam motivo de discórdia. Há uma frase de Milton Santos muito interessante, que ele diz que nós estamos muito mais atentos às diferenças do que às semelhanças, sendo que as semelhanças são muito mais significativas que as diferenças que existem entre os povos, entre as nações, entre as culturas. Então, esse entendimento de geofilosofia, ele é muito estudado hoje por autores italianos. A gente pode até dizer, então, que existe uma escola italiana de estudos geofilosóficos, né? E há uma terceira visão ou compreensão da geofilosofia
E nesse caso ela entraria como uma forma, como uma maneira, como um método de leitura do mundo. Ou seja, nós podemos estudar realidades diferentes, isso envolve tanto a realidade empírica material, um momento histórico, como também obras de literatura, de filosofia, de história, a partir de uma visão geofilosófica. O que significaria isto? Seria procurar nesses textos, nesses eventos, a preocupação que há entre a relação do homem, né, o ser humano, com a terra, com o lugar e com o território. Então, nesse sentido, essa terceira visão de geofilosofia seria também um método de análise, seria até mesmo uma disciplina, ou, para não usar um termo tão forte, um conteúdo novo a ser estudado, a ser explorado, e aí podemos dizer que ele fornece um terreno muito fértil, né, para a produção intelectual, buscando a compreensão humana. Nós temos aqui alguns livros que eu vou mostrar, que já são livros que tratam esse tema. Alguns já com um tema específico da geofilosofia, como é o caso deste livro chamado Entrevista sobre a Geofilosofia, de autores italianos, principalmente a professora Caterina Resta, de Messina. Temos também o livro Geofilosofia, escrito em língua inglesa, que é um livro que trata especificamente aí da relação proposta por Deleuze e Guattari. É uma busca da compreensão desse conceito, geofilosofia. E um outro livro italiano, que é o livro Geofilosofia da Europa, que também faz um esforço semelhante, centrado nas questões aí mediterrâneas principalmente. Bom, além desses livros que são específicos de geofilosofia, a gente pode dizer que existem outras obras que trazem preocupações geofilosóficas, embora não sejam especificamente tratando da geofilosofia. Podemos citar como exemplo o livro de Immanuel Kant, A Paz Perpétua, que é um livro que a gente pode considerar como um texto pré-geofilosófico. Há também um livro de Milton Santos, um pensador brasileiro, falecido há cerca de 14 anos, que é Por uma Outra Globalização, no qual ele faz uma crítica à ideia e à prática da globalização como vem sendo praticada, realizada nas últimas décadas. E um livro de Henri Bergson, no qual ele faz um estudo sobre a maneira como Aristóteles entende o lugar. Bom, com o tempo, então, com o passar do tempo, como foi dito, esse termo ele ganhou essas novas significações, não é? É um termo amplo que permite vários estudos que nós podemos dizer, então, que estão em fase inicial. E nós nos propomos a procurar estudar, compreender melhor esse conceito, né? Transformar isso em textos, isso em vídeos e aos poucos ir apresentando o resultado desses trabalhos que podemos garantir, pelo menos, no mínimo, aí uma boa área de estudos, né? Que promove possibilidades interessantes de compreensão do ser humano, né? Do lugar em que ele vive e do contexto geral e dessa relação, né? Entre esse ser humano, o lugar, o território e todo o seu entorno. É isto.